Algumas pessoas juram que ele existe. Será que o monstro do Lago Ness realmente existe? Essa é uma pergunta que muitos fazem ou faziam, já que muito tempo e até hoje ninguém sabe realmente a resposta. E tem aqueles que acreditam que ele seja real, e tem aqueles que não acreditam e dizem que é apenas um mito. Bem, amigos, hoje eu vou contar sobre a criatura e me diga se você acha que ela é real ou apenas uma lenda feita para atrair turistas e para um entretenimento. Bem, agora sem enrolação, eu sou o Senhor dos Vades e estou com o Lord Vitez e fiquem com o vídeo. Olá, amantes do terror. Histórias, lendas, reportagens e expedições. Tudo isso e um pouco mais você consegue encontrar quando você pesquisa mais sobre uma misteriosa criatura que viveria no Lago Ness. Lá da Escócia, não é muito curioso como desde a Idade Média até hoje, os dias atuais, as pessoas nunca conseguiram de fato provar a existência e não a existência dessa criatura. Por mais que a tecnologia de hoje em dia aponte a probabilidade do tal monstro não ser real, ainda tem pessoas que apontam e juram de pé junto que puderam ver a criatura de perto. Bom, isso ainda é tema de debates entre crentes e céticos. Os crentes dizem que ela é real e que ainda vive no Lago Ness, escondida em algum lugar onde ela e somente ela saberiam onde seria. Enquanto o cético simplesmente diz que com tanto de investigação e farsas no meio do caminho, era óbvio o suficiente que não passa de um mito. Mas o que a criptozoologia estuda é a probabilidade dessa criatura realmente existir. Ela não afirma que é real, mas também não afirma que não é como se ela fosse um órgão neutro. Eu nomeio disso tudo e trata isso como um dos inúmeros mistérios ao redor da história da humanidade. E como eu sempre digo, já teve animais que eram considerados o moto da desgraça. Bom, agora continuando, como eu sempre digo, já teve os animais que eram considerados apenas mitos e que agora já são reais, como o ornitorrinco. Eu não sei como é que fala isso. O monstro do Lago Ness seria uma criatura marinha com a aparência de um réptil aquático parecido com um plesiosauro, o que indica muito que o monstro seria até mesmo um animal pré-histórico, gente. Tipo, um dinossauro que viveu até o dia de hoje. Ele teria um pescoço comprido, como dizem, com uma cabeça arredondada, com tamanho meio desproporcional em relação ao corpo. Enquanto se move nas águas, faz pequenas ondas. Tipo, os céticos dizem que na verdade isso é movimento causado por pássaros mergulhadores ou lontras. Mas será que é isso mesmo? Diz que o primeiro avistamento testemunhado foi descrito há muito tempo na obra literária Vida de São Columba, escrita por São Columba, obviamente, onde ele descreveu o seu encontro com uma terrível e misteriosa criatura aquática. Algumas pessoas carregavam o corpo de um homem aparentemente morto por um monstruoso desconhecido no fundo do lago. Então São Columba diz que aquelas pessoas se aproximaram do lago com a intenção de atrair um monstruoso, e então ele diz que realmente existe uma criatura entre as águas com intenções assassinas, mas que ele fez um sinal de cruz com as suas mãos e conversamos, tanto que o monstro se afastava e voltava para o lugar de onde veio a fera. Depois se encolhia e fugia do santo. Meio fantasioso, não é? Pois bem, muita gente pensa o mesmo, e não só porque o monstro do Lago Ness escapou com um grito e o sinal da cruz, mas também porque nessa mesma obra há uma parte onde ele diz que matou um javali com a voz, e esse tipo de coisa faz com que a sua revisão da obra acabe sendo um tanto questionável, mas é claro que pode haver outra explicação para esse javali ter morrido como outras causas naturais.
Ou para o Santo Columba ter usado uma metáfora e você seria, na verdade, seu exercício de seguidores. Com o passar dos séculos, a tecnologia obviamente foi evoluindo. E um dos casos que ficaram mais conhecidos foi em 2013, quando as câmeras à prova de água já tinham sido criadas pela BBC. Organizou uma expedição, também que protagonizou por vários pesquisadores, renomeados a fim, claro, de localizar a criatura. Eles usaram cerca de 600 sonares, com tecnologia de localização via satélite e, é claro, também câmeras. Só que não encontraram absolutamente nada, nenhum sinal do monstro, e depois de inúmeras tentativas, deram a pesquisa como encerrada. Mas antes disso, a popularidade do monstro já surgiu mesmo em 1933, quando o jornal local disponibilizou uma reportagem dizendo que um casal de hoteleiros havia visto o suposto monstro, e até divulgaram uma suposta fotografia, e foram oferecidos 20 mil libras pela captura da criatura, que nunca aconteceu. O cirurgião chamado Robert K. Wilson disponibilizou a foto mais famosa que acredito que todos conhecem do monstro, que é essa que você está vendo agora. Porém, o livro de The Loch Ness Mystery Solved revela que tudo na verdade não passou de uma mera fraude, que aquela imagem era totalmente manipulada. Isso porque um dos filhos do Wilson resolveu tudo, dizer toda a verdade em 1994. Mas, apesar de não ser todo mundo que acredita no bom e velho monstro do Lago Ness, e que grande parte de sua possível prova de sua existência não prova nada, ainda assim existem muitos que juram que ele exista, e ainda pode haver pessoas que investigam isso a fundo. Mas espero que tenham gostado do vídeo, e lembre-se, o desconhecido, ele ainda existe, por mais que a gente não possa enxergá-lo.